Show de bola, meus queridos. Voltamos então. Essa é a nossa segunda parte da nossa aula demonstrativa aqui do curso do TRT da 11ª Região, que nós iremos gravar pelo Atitude Concursos. Então acompanhe comigo a sequência. Vou apresentar para vocês aqui a nossa questãozinha de número 4. A questão de número 4 não é questão recente da FCC, não. Vou confessar para vocês, essa que daí foi aplicada em 2012, já tem um tempinho. Foi prova aplicada para cargo de técnico administrativo do TRF da 2ª Região. A gente está com o edital também publicado do TRF da 2ª Região agora no ano de 2016. A prova vai ser aplicada em 2017, mas a banca é outra, é a Consulplan. Inclusive, eu deixo a dica para você aí, se você vai fazer o TRF2, nós vamos ter aqui também no Atitude Concursos a nossa isolada. Fique ligado, então venha comigo, deixa eu te mostrar o que aconteceu na prova do TRF2 em 2012. Brunão, questão antiga, não está muito fora do padrão do que a FCC faz, não? Não, essa que está aqui ainda está totalmente dentro do que eles têm feito. Questãozinha de número 4 vem dizendo que certo dia, 2 técnicos judiciários de uma unidade do Tribunal Regional Federal, Nilmar e Abraão, foram incumbidos de arquivar 105 documentos e expedir um lote com 80 unidades de correspondências. Sabe-se que para a execução de tal tarefa, eles dividiram o total de documentos entre si na razão inversa de suas respectivas idades e o total de correspondências na razão direta. Deixa eu só colocar aqui. O total de documentos foi dividido na razão inversa de suas idades e o total de correspondências, foi dividido aí na razão direta de seus tempos de serviço. Assim, se Nilmar tem 30 anos de idade e trabalha há 8 anos no tribunal, enquanto que Abraão tem 40 anos e lá trabalha há 12, é correto afirmar que... E aí vem aqui essas alternativas. Moçada, eu peguei essa questão que está aqui, porque é uma questão bem completa, que trata da parte de razões e proporções, mais especificamente da parte de divisão em partes proporcionais. Nessa questão que está aqui, eu vou ter condição de abordar com vocês um procedimento para resolução da parte de divisão de forma diretamente proporcional e um outro que vai tratar da parte de divisão de forma inversamente proporcional. O nosso curso aqui, moçada, é um intensivão, é um curso de exercícios, onde através dos exercícios eu vou revisando com vocês os pontos mais importantes da matéria, certo? Então aqui eu vou ser bem objetivo na minha explicação e no desenrolar da resolução da questão. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, você vai guardar para mim que sempre que nós formos fazer uma divisão de forma diretamente proporcional, ou se eu disser para vocês que a divisão vai ser feita na razão direta, você vai guardar para mim que você tem que multiplicar os valores dados como referência pela constante. Como que é, Bruno? Peraí, multiplicar a constante, aí é o que eu estou te falando. Pela definição do que são números diretamente proporcionais, a gente tem toda uma definição formal que me levaria à conclusão do que eu estou colocando para vocês aqui de forma bem direta. Guarda para mim, que se eu disser para vocês, por exemplo, que eu tenho que dividir um total de forma diretamente proporcional a 2, 3 e 4, entenda o que eu estou te falando. Se é para dividir de forma diretamente proporcional a 2, 3 e 4, você vai escrever essas partes como se fossem 2K, 3K e 4K. Esse K é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade, que sempre aparece nesses exercícios que tratam de divisão, seja de forma diretamente ou de forma inversamente proporcional. Então, de novo, tem toda uma lógica para a gente chegar nesse 2K, nesse 3K e nesse 4K. Mas de forma direta, você vai guardar isso. Falou de divisão de forma diretamente proporcional, você multiplica os valores dados como referência pela constante K. 2 virou 2K, 3 virou 3K e 4 virou 4K, certo? Beleza. Brunão, e quando a divisão for feita de forma inversamente proporcional? Bem, dizer que a divisão foi feita de forma inversamente proporcional é a mesma coisa que dizer que ela foi feita, então, na chamada razão inversa. E aqui nós vamos ter literalmente um inverso do que eu falei para vocês sobre o diretamente. O diretamente eu falei que você tinha que multiplicar os valores dados pela constante, certo? No inversamente é literalmente o inverso. Você vai, ao invés de multiplicar, você vai dividir a constante
por cada um dos valores dados. Então, se eu falasse para vocês que eu tenho que dividir, por exemplo, um determinado total, uma determinada quantia, de forma inversamente proporcional a 8 e a 10. De forma inversamente proporcional a 8 e a 10. O que vocês teriam que fazer? Vocês iriam escrever a primeira parte como se fosse K dividido por 8. E a segunda parte como se fosse K dividido por 10. Nesse caso específico, quando a gente tem uma divisão de forma inversamente proporcional e quando nós temos apenas dois elementos, eu ainda vou passar para vocês aqui um esqueminha para que a coisa fique ainda mais simples. Mas de forma geral a ideia é essa. Se é para escrever um número de forma inversamente proporcional a 8, é porque ele pode ser escrito como K sobre 8. Se é para eu escrever um total que é inversamente proporcional a 10, eu posso escrever como se fosse K sobre 10. Então pensa rápido só para ver se a gente se entendeu. Se eu falar que eu quero escrever que um número é diretamente proporcional a 7, diretamente proporcional a 7, fala para mim como que eu escrevo que um número é diretamente proporcional a 7, como se ele fosse escrito como 7K, concorda? E se o número for inversamente proporcional a 30, um número que é inversamente proporcional a 30 pode ser escrito como se fosse o K sobre 30. Eu não vou entrar aqui agora no mérito da questão, mas nós temos exercícios da FCC que misturam as duas situações. Eles propõem uma divisão que seja feita de forma diretamente proporcional a alguma coisa e ao mesmo tempo inversamente proporcional a outra. Eu não vou abordar nessa aula, mas ao longo do curso nós vamos ter situações parecidas com essa. Então por isso que é importante vocês fazerem parte aqui da nossa turma, certo? Bem, vamos tentar organizar aqui então os dados para a gente desembolar esse exercício. Uma questão bem completa mesmo, e eu precisaria que vocês entendessem então que eu tenho dois modelos de objetos. Eu tenho os documentos e eu tenho as correspondências. Os documentos têm que ser divididos entre si de forma inversamente proporcional às idades dos caras. Bem, o Nilmar vai ter que receber então um total de documentos que é inversamente proporcional a 30, inversamente proporcional à sua idade. Já o Abraão vai ter que receber uma quantidade de documentos que é inversamente proporcional a quanto? Inversamente proporcional a 40. Então se liga aqui. Com relação aos documentos, muito cuidado com o texto da questão, a proposta do enunciado é que os documentos sejam divididos de forma inversamente proporcional às idades. Então, o primeiro cara que aparece aqui no texto é o Nilmar. Então vou colocar aqui, olha. O Nilmar teria que receber K sobre 30. Enquanto o Abraão teria que receber o quê? K sobre 40, que é a idade dele. Certo? Bem, se liga no que eu vou comentar. A partir daqui, qual poderia ser a sua saída? Você poderia pegar esse K sobre 30, poderia somar com o K sobre 40 e os dois entre si têm que dividir um total de 105 documentos. Então você poderia igualar isso aqui a 105. A partir daí você poderia tirar MMC, fazer todas as contas, descobrir o valor do K e chegando ao valor do K você descobre quantos documentos que o Nilmar teria que trabalhar e quantos documentos que o Abraão teria que analisar. Ok? Essa é uma saída totalmente possível, legítima e correta. Só que, é o que eu falei, para dois elementos eu ainda vou facilitar um pouquinho mais a sua vida. Você vai guardar para mim que se eu estiver trabalhando com apenas dois elementos e se a divisão entre eles for feita de forma inversamente proporcional, que você vai poder literalmente inverter os valores dados como referência para cada um deles. Então, como assim? Ao invés de você escrever a expressão do Nilmar como se fosse K sobre 30, você vai inverter. Você vai escrever a expressão do Nilmar como se fosse 40 vezes K'inha. Que história é essa de 40, Bruno? É porque eu inverto, olha. O que estava para o Abraão vai para o Nilmar. A divisão é feita de forma inversa, então eles vão literalmente inverter, ok? É como se a grosso modo fosse isso. E o Abraão? O Abraão, a gente não tinha que indicar para ele um total inversamente proporcional a 30? Pois bem, se era inversamente proporcional a 30, esse 30 vai para quem? Vai para o Abraão. Então a gente fica com 30 vezes K'inha.
Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente foge do cálculo envolvendo frações e a gente passa a ter um cálculo linear, vamos dizer assim. Eu vou somar então 40 vezes K' mais 30 vezes K' e vou igualar isso ao total que os dois tinham que dividir, que era de 105. Brunão, mas e se forem mais elementos? Moçada, não vai dar para abordar tudo aqui dentro dessa aula, mas a gente consegue também adaptar essa saída que eu tenho aqui para 3 elementos. Se fosse o caso, eu conseguiria adaptar uma ideia parecida. Não é tão direto, porque se são 3 elementos, a gente não tem como simplesmente inverter um com o outro, mas a gente consegue ainda assim seguir uma linha de raciocínio. Mas, de novo, esse aulão aqui é só para a gente começar a pegar o jeito, ok? Bom, quanto que a gente tiraria aqui então desse K'? O 40 com o 30 daria 70. Então eu ficaria com 70 vezes K', que é igual a 105. Daí então o K' teria que ser igual a 105 dividido por 40. Desculpa, 105 dividido por 70, ok? Aqui vocês vão ter 2 caminhos. Ou vocês vão dividir o 105 por 70, ou vocês podem deixar indicado na forma de fração. Se você simplificasse aqueles 2 valores ali, por exemplo, por 35, vou fazer aqui para deixar indicado para vocês, olha. Se a gente dividisse aqui, olha, por 35, 105 por 35 vai dar 3, 70 por 35 vai dar 2. Então você pode escrever para mim que o K' é 3 sobre 2, ou se você quisesse escrever como um número decimal, você poderia deixar indicado para mim que o K' é a mesma coisa que 1,5. Não vai falar para mim que aquele K' dá 3,2 não, hein? 3 dividido por 2 dá 1,5, dá 1,5. A partir daí, você pega e multiplica então. O 40 vezes K', você multiplica então o 40 por 1,5 e descobre quantos documentos que o Nilmar teria que analisar. Então, já que ele é 40 vezes K', ele é 40 vezes 1,5. 40 vezes 1,5 vai ter que dar 60. E aí, para você descobrir a quantidade de documentos do Abraão, você tem basicamente 2 caminhos. Ou você substitui o K' por 1,5, ou você subtrai 60 de 105. Os dois juntos não tem que analisar 105, 60 já não ficaram para o Nilmar, então significa que os outros 45 tem que ser do Abraão. Esse 45, então, poderia ser obtido dessas 2 formas. Vou só deixar indicado para vocês aqui, então. De qualquer maneira, a resposta aqui tinha que ser 45. Só que vai com calma, por isso que eu falei que a questão é bem completa. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque essa que está aqui foi a divisão, então, dos 105 documentos. A gente teria que tomar um pouquinho de cuidado, porque eles ainda tinham que analisar, a gente tem que analisar aqui essa situação das 80 correspondências. Bem, o detalhe é o seguinte, para quem fez a prova e para quem trabalhou, por exemplo, só com a análise dos documentos, a gente pode também pegar a manha e já dar uma corrida ali nas alternativas, moçada. Afinal de contas, metade da questão já está pronta. Vai que aqui nas alternativas eu não consigo me safar. E aí olha o que iria acontecer na letra A. A letra A fala que o Nilmar arquivou 15 documentos a mais que o total daqueles arquivados por Abraão. E aí, veja se você não concorda comigo, a gente acabou de já matar a questão sem eu ter que fazer a segunda parte. Por quê? O que foi colocado na letra A está perfeito. O Nilmar, de fato, arquivou 15 documentos, 15 documentos a mais do que o Abraão. Pronto, acabou. Resposta correta teria que ser a letra A. Obviamente eu vou completar a questão com vocês, mas verifique se essa parte daqui ficou entendida. E percebam, a manha de trabalhar com essa inversão, literalmente, quando são 2 elementos trabalhando de forma inversamente proporcional, pode facilitar um pouquinho a vida de vocês. Então, Brunão, só para ver se eu entendi. Se eu tivesse que dividir de forma inversamente proporcional a 2 e a 3, eu poderia escrever K sobre 2 e K sobre 3, certo? Certo. Ou, Brunão, eu poderia fazer aquele K sobre 2 virar o quê? 3 vezes K', isso aí. E o seu K sobre 3 poderia virar o quê? O 2 vezes K'. Show de bola. Com mais elementos, só dentro do curso, beleza? Vamos seguir? Vamos comigo para a segunda parte? A segunda parte falava sobre a divisão das correspondências. Só que a divisão das correspondências, se liga aqui no texto, deixa eu limpar um pouquinho aqui para vocês, ó.
a divisão das correspondências, de acordo com o próprio texto, teriam que ser feitas de forma teriam que ser divididas na forma rolou uma emoção. As correspondências teriam que ser divididas na razão direta dos tempos de serviço. Então, se aqui é na razão direta, a questão fica mais simples ainda, né? Então, ó, a gente fala de documentos e fala de correspondências. Então, aqui estão as correspondências. Quantas correspondências que nós temos? 80 ao todo, e elas têm que ser divididas de forma diretamente proporcional ao tempo de serviço. Então essa questão que está aqui, eu sempre falo que é como se a gente estivesse resolvendo duas questões. É como se eu estivesse fazendo a questão 4 e a questão 5, porque acaba que agora eu tenho uma outra questão dentro da mesma, que seria uma situação em que vocês teriam que saber dividir de forma diretamente proporcional. Então vamos aproveitar o exercício. Quanto que o Abraão, aliás, quanto que o Nilmar, ou qual expressão que representaria o que o Nilmar recebe e o que o Abraão recebe? Veja, o Nilmar tem 8 anos de serviço. Como é de forma diretamente proporcional, você coloca para mim aqui, olha, 8 vezes K. E o Abraão tem 12 anos de serviço. Então você escreve para mim a expressão dele como se fosse 12 vezes K. Brunão, e aqui, eu pego e faço alguma troca? Não, por aí não, né? O mais simples vai ser quando a questão for de forma diretamente proporcional, porque aí já não tem fração aqui de início. Então você não tem por que mexer, pelo menos assim, né, moçada? Aqui não tem fração porque eu estou trabalhando com tempos de serviço inteiros. Obviamente eu poderia ter um número diretamente proporcional a 2/3, mas aí eu teria o 2/3 vezes K. Mas o que eu estou te dizendo é que no diretamente, a gente não tem que inverter nada, já sai direto, já sai literalmente direto, do jeito que eu preciso. Então agora eu vou simplesmente somar o 8K com o 12K. 8K somado com 12K, cuidado, tem que dar esse 80 aqui, olha, que é o total de correspondências. 8K mais 12K é igual a 80, 8 com mais 12 vai dar 20, 20K tem que ser igual a 80, daí então o K vai ter que ser 80 dividido por 20, logo o nosso K tem que ser igual a 4. Já que o meu K foi igual a 4, então significa que o Nilmar acabaria recebendo 8 vezes 4, ou seja, ele receberia 32 documentos, e o Abraão teria que receber 12 vezes 4, ou seja, o Abraão teria que receber 48, na verdade 48 correspondências, certo? Nilmar com 32 correspondências, Abraão com 48 correspondências. Vamos só dar uma conferida nas alternativas, porque aí eu vou te mostrando então por que as outras alternativas também estariam erradas. Olha o que diz a letra B, eu vou lendo ela aqui, você vai acompanhando daí. Olha a letra B. Abraão expediu o dobro do número de correspondências expedidas por Nilmar. Está errado. Correspondências, o Abraão expediu o dobro. Mentira. 48 é o dobro de 24. O Nilmar não expediu 24 correspondências, então a letra B estava errada por conta disso. A letra C dizia que o número de documentos arquivados por Abraão, número de documentos arquivados por Abraão foi maior que a quantidade de correspondências que ele expediu. Se liguem, quantos documentos que o Abraão analisou? Abraão analisou 45 documentos. O enunciado disse que essa quantidade é maior que a quantidade de documentos que ele arquivou. Mentira. Mentira porque o Abraão arquivou 48. Então a letra C fica errada porque diz que era um número maior, e sim, é um número menor. Letra D. O número de correspondências expedidas por Nilmar. Número de correspondências expedidas por Nilmar. Tá aqui, olha, correspondências do Nilmar, 32. Foi maior que a quantidade de documentos que ele, Nilmar, arquivou. Mentira, o Nilmar arquivou 60, 32 não é um número maior do que 60. Então a letra C, ou melhor, a letra D também estava errada. A letra E dizia que o Abraão e o Nilmar arquivaram quantidades iguais de documentos. Claro que não. Quantidades iguais seriam se eles tivessem trabalhado com idades iguais.
aí sim nós teríamos resultados iguais. Como as idades eram diferentes, obviamente eles teriam que ter documentos em quantidades diferentes. Então a letra E está errada. Abraão ficou com 45, enquanto Nilmar ficou com 60. Obviamente não representam quantidades iguais. Estamos entendidos? Moçada, questão importantíssima. Dentro dessa nossa aula, eu já mostrei para vocês aqui um resumo importante que a gente faz ao longo das nossas aulas através da resolução de questões, mas uma ideia importante sobre divisão de forma direta e inversa já foi passada para vocês aqui. Vamos seguir para deixar para vocês aí mais algumas dicas sobre a Fundação Carlos Chagas. Questão de número 5 está chegando aqui e o enunciado dela veio dizendo que da duração total de um julgamento, 3/7 do tempo foi utilizado pelos advogados de defesa e 7/8 do tempo remanescente com os depoimentos de testemunhas. O tempo do julgamento foi ocupado apenas pelos advogados de defesa e acusação. Pelos depoimentos de testemunhas e pela fala do juiz, sendo que esta última foi de 7 minutos. De acordo com as informações fornecidas, a duração total do julgamento foi de 1 hora e aí vem aqui as alternativas. O que essa questão vai tratar? Essa questão que está aqui vai tratar de cálculos envolvendo frações. Um assunto que teoricamente é básico, elementar, mas que o pessoal da Fundação Carlos Chagas consegue muitas vezes levar dificuldade para alguns candidatos, por conta de um ponto que nós temos aqui dentro desse texto, e foi por isso que eu fiz questão de jogar essa questão para vocês. Essa parte que fala que, o negócio é o seguinte, eles começam falando para a gente que da duração total do julgamento, 3/7 do tempo, primeira coisa, a preposição de na matemática, de, da, do, das, dos, ela sempre indica multiplicação. E aí, está falando da duração total do tempo do julgamento. Eu não sei qual é esse tempo. Desde já, eu vou chamar esse tempo de X. O tempo de duração total do julgamento vai ser o meu X, que pode ser aí do outro lado para você, o seu T. A letra é o de menos, ok? Então o negócio é o seguinte, da duração total de um julgamento, 3/7 do tempo, ou seja, 3/7 vezes X, foi utilizada pelos advogados de defesa e acusação. O que eu queria chamar a atenção de vocês então é isso. 7/8 do tempo remanescente, olá, muito prazer, é isso que está aqui, que faz com que 9 entre 10 alunos que erram esse enunciado tragam a dificuldade. Esse ponto que está aqui é que é decisivo. Moçada, quando eu falo que 7/8 do tempo remanescente foi utilizado com os depoimentos das testemunhas, eu estou falando de 7/8 de alguma coisa. Então eu estou falando que eu vou pegar 7/8 e vou multiplicar por alguma coisa. Que coisa? Que fração? O que é o tempo remanescente? Bem, entendam. Se os advogados de defesa e acusação utilizaram 3/7, veja se você não concorda comigo. Nesse ponto, é como se eu tivesse isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3/7 do tempo total do julgamento, quem utilizou foram os advogados de defesa e acusação. O enunciado fala que 7/8 do tempo remanescente. Então é como se eu estivesse falando o seguinte, eu vou pegar o que sobrou e vou dividir em 8 partes. Das 8 partes em que eu vou dividir isso, 7 delas ficarão aí para os depoimentos das testemunhas. Na prática, como que eu represento isso? Da seguinte forma, fazendo 7/8 de quanto, hein? 7/8 de 4/8. Brunão, que 4/8 é esse? Moçada, é o tempo remanescente. Olha aqui, ó. Eu não utilizei 3/8 do tempo, melhor, 3/7 do tempo, aqui seria 7/8 de 4/7, né? Eu não utilizei 3/7 do tempo. O que é o tempo remanescente? Aquelas 4 partes que estão coloridas de verde. 4 partes de um total de 7. Só que lembrem-se, é 7/8 de 4/7? Isso, 7/8 de 4/7 do tempo de julgamento. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque aí vocês não vão se esquecer que o cálculo na realidade seria esse, olha. 7/8 vezes 4/7
vezes o x. Esse x vocês não podem sumir com ele aqui. Vamos melhorar um pouquinho isso. Olha só, esse 7 aqui, eu consigo simplificar com esse 7. Esse 4 eu consigo simplificar com 8. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2. A conclusão que eu vou chegar então é que com o depoimento das testemunhas, é como se nós tivéssemos utilizado x sobre 2, ou seja, a metade do tempo total foi utilizado para o depoimento das testemunhas. O enunciado fechou dizendo que a fala do juiz foi a última e ela foi uma fala de 7 minutos. E, Bruno, então esse 7 aí tem que ser 7x? Não, moçada, 7 minutos e ponto final. Aqui não tem o x, aqui já é o tempo exato. Tá vendo que eu não tenho dúvida aqui? Então esse 7, ele entra de forma integral. Bem, o que o enunciado quer saber é justamente a duração total desse julgamento. Na prática, o que o enunciado quer saber então é qual é o valor do x. E como que a gente vai sair disso? Então olha para cá, veja se vocês não concordam comigo. O meu tempo total, ele é igual à soma do tempo, dos 3 tempos que nós tivemos de falas. Veja se você não concorda comigo. Do tempo dos advogados de defesa e acusação, ou seja, 3x sobre 7. O tempo total é composto também pelo tempo destinado ao depoimento das testemunhas, que nós vimos que no final das contas correspondia a x sobre 2. E, por fim, a fala do juiz, que foi de exatamente 7 minutos. Bem, como que eu saio disso daqui? Eu trabalho com a ideia de um denominador comum. Esse denominador comum pode ser o MMC, apesar de não ser obrigatório, mas você pode trabalhar com o MMC. Ao longo das aulas eu chamo a atenção de vocês por que não necessariamente vocês têm que usar o MMC. Mas aqui fiquemos com a ideia do MMC. MMC de 7,2 vai dar 14. Como que a gente sai mesmo disso? Lembrem-se, para a gente trabalhar com denominadores comuns, a gente pega esse denominador comum, divide pelo que nós temos aqui, que no caso embaixo do x é 1, então a gente primeiro divide para depois multiplicar. 14, se eu for dividir por 1 vai dar 14, 14 vezes x vai ter que dar 14x. Depois, pega 14 e divide por 7. 14, se eu for dividir por 7, vai dar 2. 2 vezes 3x vai ter que dar 6x. 14 eu vou dividir por 2, vai dar 7. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes x tem que dar 7x. Por fim, 14 eu iria dividir por 1. 14 por 1 vai dar 14. E o 14, se eu for multiplicar por 7, 14 vezes 7 vai ter que dar 8, vão 2, 9, 98, certo? Então tá aqui, ó. A partir do momento que aquele 14 é um denominador comum para todos os termos, ele já não faz mais diferença, então a gente pode sumir com o 14, certo? E a gente pode passar a se preocupar então apenas com o que nós temos no numerador. Resolvendo uma equaçãozinha simples de primeiro grau, deixando letra para um lado e número para o outro, nós passaríamos a ter 14x, esse 6x passa para o primeiro membro como se fosse menos 6x, esse 7x passa para o primeiro membro como se fosse menos 7x. Então eu passo a ter 14x menos 6x menos 7x igual a 98. 14 menos 6 vai dar 8, 8 menos 7 vai dar 1, 1x, então conclusão, x igual a 98. Esse x indica para mim o tempo total do meu julgamento. Só que se o meu x é igual a 98, esse 98 indica para mim que são 98 o quê? São 98 minutos. Brunão, eu não tenho 98 nas alternativas. Sim, que bom que você não tem o 98 nas alternativas, porque se tivesse estava arriscado marcar, não é? Cuidado, o enunciado é bem capcioso no sentido de que ele fala que a duração total do julgamento foi de 1 hora e... Ele quer só o complemento agora, ó. 1 hora e quanto? Então me ajude aí. 98 minutos corresponde a um tempo de 1 hora
veja se você concorda comigo, 1h38 minutos, certo? Já que dentro de cada hora nós temos um total de 60 minutos, 98 minutos correspondem então a 60 mais 38, 1h38 minutos. Esse 38 fez, portanto, com que o gabarito correto estivesse indicado para vocês aqui na letra B de bola. Ok? Estamos entendidos? Show de bola, moçada. Então, olha, essa aula até aqui foi trabalhada com vocês aí com todo cuidado. Nossa questãozinha de número 4 foi uma aula importante para a gente ver aí critérios, fazer comentários aqui sobre a noção de divisão de forma diretamente, inversamente proporcional. E essa questãozinha aqui daqui é uma questão onde, de novo, eu falo para vocês que o grande índice de erros está justamente naquele ponto que eles falam do restante, do remanescente. Isso cai com muita frequência, por incrível que pareça, isso cai com muita frequência em provas do pessoal da Fundação Carlos Chagas. Então lembrem-se, se eu já usei 3/5, o restante de 3/5 é 2/5. Então se eu falar que eu tinha 3/5 de uma população e que do restante 1/7 fez tal coisa, é porque então eu teria que pegar 1/7 do que sobrou dos 3/5, ou seja, 1/7 de 2/5. Fiquem ligados a isso, acompanhem aí, qualquer dúvida que tenham, assistam novamente. Para quem estiver assistindo aí no YouTube, mais uma vez, clica aí no curtir se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, isso é muito importante aí para que a gente possa continuar fazendo e trazendo para vocês aí essas aulas, essas informações, na tentativa de auxiliar vocês rumo à aprovação nos concursos que vocês tanto sonham. Essa nossa turma, o foco é o TRT da 11ª região. O foco é a resolução de questões do pessoal da FCC. E como eu estou disposto a ajudar vocês, eu volto daqui a pouquinho. Eu vou trazer mais uma aula em que eu vou tratar com vocês, resolver com vocês mais 2 questõezinhas que foram aplicadas recentemente em provas da FCC, de assuntos que são importantes, certo? Então não me abandona não, acompanha comigo a sequência, seja no YouTube, seja diretamente aqui no site do Atitude Concurso. A gente continua a nossa caminhada em instantes. Valeu!